Olá, sejam bem-vindos à leitura comentada do livro A Brevidade da Vida, de Sêneca. Este é o episódio de número 1 e faremos comentários dos capítulos 1 e 2 do livro. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, o episódio 0, recomendamos que você dê uma pausa neste episódio e retorne lá ao episódio 0, pois há informações iniciais sobre o livro, sobre o autor. Seria interessante que se chegasse a este episódio já depois de ter ouvido o anterior. Bom, no presente episódio nós falaremos desses dois primeiros capítulos do livro, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1, Sêneca vai apresentar a ideia principal do livro. Qual é o núcleo, a ideia nuclear de toda a obra. E esse livro tem uma característica interessante, que é assim, todo o livro vai girar em torno dessa ideia. Se você abrir o livro em qualquer parte, ele vai estar relacionado a essa ideia nuclear. É uma característica de Sêneca. As obras dele sempre têm um tema principal e todo o discorrer da obra vai girando em torno desse tema. No caso de A Brevidade da Vida, a ideia central do livro, que está enunciada já no primeiro capítulo, é uma ideia bastante simples. Vamos tentar colocar de uma forma que você identifique rápido, inclusive na sua própria vida. A ideia principal deste livro é sobre o quanto a vida nos parece curta, parece ser breve, né? Se você observar direitinho ao redor, você vai ver que as pessoas geralmente apresentam essa queixa mesmo. Há momentos em nossa vida que a gente pede que se o dia pudesse ter mais de 24 horas. Né? Há momentos na nossa vida que a gente olha para trás e diz, se eu pudesse voltar um pouco no tempo, ou seja, passou rápido demais. E me parece que quanto mais a gente amadurece, mais esse tempo parece que se acelera, fica mais veloz, né? O jovem, ele tem um impulso assim para a vida, uma busca de vida, uma energização tão forte em torno da vida, que na juventude nascem projetos que é como se ele tivesse a eternidade para realizar esses projetos. Então, durante a juventude a gente é levado quase que naturalmente a sonhar muito, projetar muito, planejar muito. E à medida que a vida vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente se vê numa situação em que é preciso abrir mão de alguns projetos. A gente começa a perceber que não vai dar para realizar, não tem como. E aí se começa como um navegante que pega um monte de bagagem do seu barco e joga no mar. A gente começa a abrir mão de alguns sonhos porque a vida não dá tempo para fazer. Sêneca vai dizer que essa ideia de que a vida é curta, de que é breve, esse queixume geral da vida que todo mundo se queixa, diz que isso não é bem verdade. Na verdade, para Sêneca, a natureza nos deu um tempo razoável de vida. O grande problema é o jeito como nós vivemos essa vida, os critérios que nós utilizamos para gerir o tempo. Como a gente usa esse tempo, esse é o problema para Sêneca. Então, essa é a ideia central do livro, o quanto a vida parece ser curta, mas o quanto somos débeis na gestão desse tempo da vida. Então, todo o livro vai girar em torno disso, né? Vai ter momentos no livro em que Sêneca vai estar falando sobre modelos de vida, padrões de existência, que são incoerentes com o curto, com esse lapso temporal da vida. Vai ter em outros momentos em que ele vai estar falando sobre o quanto nós desperdiçamos o emprego do tempo. Em outro momento ele fala sobre expectativas para o futuro, aposentadoria, aspirações ao repouso, sobre o final da vida, sobre as lamentações de uma vida sem distração, sobre uma vida atribulada e sorvedora dos anos, né? Sobre a valorização do tempo, a fugacidade do tempo. Ou seja, eu estou mencionando rapidamente todos os capítulos do livro. Você percebe que é como um círculo, cada capítulo do livro gira em torno desse núcleo central, que é essa ideia.
de que a vida, embora nos pareça curta, o grande problema é a forma como nós lidamos com o tempo. Depois de enunciar essa ideia no primeiro capítulo, essa grande ideia de que a vida, embora pareça curta, mas o problema é como nós gerimos o tempo, Sêneca já entra no segundo capítulo mostrando alguns padrões, modelos negativos de existência, né? Ele vai mostrar para a gente algumas formas de existência que são incompatíveis com essa ideia essa necessidade de se ter uma boa gestão inteligente do tempo, né? E nesse segundo capítulo, ele está subdividido em 5 partes. Embora seja um capítulo curto, se você observar detalhadamente, ele se subdivide em 5 partes. Na primeira parte, ele apresenta uma lista de modelos negativos de vida, modelos incoerentes, incompatíveis com o nosso tempo de vida. Eu vou falar rapidamente sobre cada um dos modelos, mas é importante que você vá ao livro, a partir dessa ideia que a gente está trazendo, identificar cada um desses modelos. O primeiro modelo de vida que Sêneca acha incompatível com o nosso tempo de vida é um modelo de vida baseado em uma avareza insaciável, né? Essa palavra avareza significa um apego aos bens, uma espécie de retentividade, uma pessoa que está muito presa aos seus bens materiais. Isso é a coisa mais comum que existe, né? Pessoas que se apegam à matéria, que agarram firmemente nas finanças, no imóvel que possui, no emprego, num vínculo empregatício em alguma empresa ou em algum cargo público, e se agarram tanto àquilo. Sêneca diz, olha, isso é incompatível com o tempo de existência, porque se você se apega a isso, gasta toda a energia da vida em algo que é transitório, de uma hora para outra isso tudo pode sofrer uma intercorrência, uma adversidade, isso tudo pode se vir a perder. Então é uma perda de tempo ser avarento, uma grande perda de tempo. O segundo modelo que ele vai mostrar como negativo é uma vida onde se dispensa muita atividade em trabalhos fúteis, em coisas fúteis, coisas superficiais. Gasta muita inteligência, garra, vontade, energia com coisa superficial. Por exemplo, tem pessoas que gastam muita energia perseguindo um modelo escultural de corpo físico, né? É importante cuidar da saúde, mas gastar energia, tempo e muito esforço no desespero de se manter um padrão escultural de corpo, um modelo que é vendido em comerciais de televisão, por exemplo, ou então em redes sociais, isso é um padrão de vida negativo, é incoerente com a brevidade da vida. Você não tem tempo para isso, né? Um terceiro padrão de vida que ele acha super negativo é a questão da embriaguez, do alcoolismo. E isso para a gente é realmente óbvio de que uma pessoa que entra por esse caminho do alcoolismo, da embriaguez, que está sempre em bares e bebendo muito álcool, isso é completamente incoerente com a vida. Isso é um desperdício total da existência, é um gasto de energia. Um quarto padrão de vida que ele acha negativo e apresenta nesse capítulo 2 é um padrão de vida da inércia. O que seria a inércia? É aquela pessoa que ela não tem muita iniciativa, ela tem muita imaginação e pouca ação. Ela pensa muito, sonha, é uma pessoa rica em sonhos, mas pobre em realização, que não torna essa vontade realizável. Esse é um modelo inerte de vida, né? Um outro modelo é uma ambição sempre direcionada ao parecer alheio, ou seja, é uma pessoa que está sempre ambicionando, sempre interessada em que outros tenham um bom parecer a respeito dele, ou seja, está muito preocupada com a visão alheia, o que é que o outro diz de mim, o que é que o outro acha de mim. Esse realmente é um padrão de vida que é incoerente com a gente não tem tempo para isso. A gente não tem energia para estar preocupado com a opinião do outro. Um outro padrão de vida negativo também que ele apresenta nesse capítulo 2 é a ganância pelo lucro. Tudo que você faz
está sempre focado em lucrar, em tirar proveito. Sêneca diz, isso é desperdício da vida, né? Isso é gastar tempo, né? Uma outra coisa é o que ele chama de um ímpeto belicoso que nunca deixa de fomentar ansiedade, seja por causa do perigo advindo dos outros, seja por causa do perigo advindo de si mesmo. Com isso ele está falando aquela pessoa que está sempre querendo fomentar a ansiedade. Tem gente que tem uma aversão à tranquilidade, ela quer estar sempre ansiosa, sempre tensa. Então, quando a vida dela vai ficando um pouco mais tranquila, ela já procura alguma coisa para agitar, para despertar a ansiedade, porque ela quer isso, quer o sensacionalismo, ela quer sempre ver programas violentos, policiais o tempo todo. Sêneca diz, esse é um modelo de vida incompatível com a brevidade da vida. Você desperdiça tempo e energia com isso, né? O último padrão que ele apresenta nesse capítulo é assim, um tipo de vida que é um rastejar em complacente servidão. Vamos explicar o que é isso. Sempre excessivamente obsequiosos em relação aos superiores e aos outros. Ele está falando daquela pessoa que ele é sempre muito cheio de obséquio, muito gentil, excessivamente gentil. A gentileza é uma característica preciosíssima nas relações humanas, mas o excesso da gentileza, Sêneca entende como também uma perda de tempo. É tipo, você está sempre fugindo de encarar as pessoas e falar a verdade sobre o que se sente, porque você está sempre tentando ser obsequioso excessivamente, sempre se desculpando de tudo. É isso que ele chama como se você estivesse rastejando em uma complacente servidão. Pronto, aí Sêneca encerra a lista dos modelos de vida que nós, em geral, vivemos e que são incompatíveis com a brevidade da vida, que nós desperdiçamos tempo com isso, né? Que é essa avareza insaciável, que são essa energia gasta com trabalhos fúteis, que são os vícios, essa inércia, falta de iniciativa, essa ambição de estar sempre querendo agradar o outro, sempre querendo um parecer alheio positivo ao seu respeito, essa ganância por lucro, essa fome de ansiedade, de sensacionalismo, de querer ser impactado o tempo inteiro, esse excesso de obséquios, de gentileza, tudo isso faz a gente desperdiçar a vida e aí a gente cai na real e diz, a vida é tão curta, mas a gente não tem noção do quanto de energia a gente acaba gastando com essas coisas. Essa é a primeira subparte do capítulo 2, mas tem mais coisas dentro desse segundo capítulo. Ele, depois de listar todos os padrões, os modelos negativos de vida, incompatíveis com a brevidade, Sêneca começa a falar sobre causas que abreviam a vida, ou seja, causas que desperdiçam o tempo da vida e que faz tu perceber que a vida é curta, tu ter essa impressão da vida, né? A primeira causa ele chama de inveja pela fortuna alheia, ou seja, aquela pessoa que ela não consegue se conformar com o que tem, mas está sempre invejando o que o outro tem. Seja, a grama do meu vizinho é mais verde. Está sempre olhando para os outros, as conquistas dos outros, os alcances dos outros em termos de formação intelectual, profissional, beleza física, estruturação familiar, isso tudo. E está sempre olhando para o outro e olhando para si, dizendo, eu não tenho isso. E sempre vendo essa inveja constante. Sêneca chama isso de uma causa que gera o abreviamento da vida. Você gasta tempo olhando para o outro sem usufruir, sem sentir a plenitude da sua própria existência. Se você parasse de olhar para o outro e olhasse os aspectos positivos da sua própria vida, você chegaria à conclusão de que tem muita coisa positiva, rica, de que a natureza te premiou com muita coisa, mas a gente perde tempo com isso, a gente gasta o tempo olhando isso. Um outro aspecto que Sêneca considera como causa geradora do abreviamento da vida é o excesso de cuidado e preciosismo com a própria vida. Ou seja, você está sempre se poupando tanto, sempre tão preocupado consigo mesmo, sempre dando um excessivo valor às minúsculas coisas da sua existência, esse preciosismo todo.
mas a vida se gasta, né? Não adianta, por mais que você se poupe, a vida se gasta. Então solta um pouco a rédea, deixa de preciosismo, porque Sêneca diz que isso gasta a vida, esse preciosismo, desperdiça-se o tempo da vida. Uma outra causa geradora do abreviamento da vida para Sêneca é a indefinição de projetos para a vida. É viver sempre perseguindo novos projetos. Você não consegue se fechar em um projeto. Você está sempre criando novos, sempre sonhando com coisas diferentes, sempre começa num projeto e daqui a pouco cansa dele, enche o saco e muda e sai. Essa inconstância, então está sempre mudando. Tem gente que está sempre mudando de profissão, sempre mudando de formação, sempre mudando de ambiente, porque não consegue criar raízes, tem uma aversão às raízes. Sêneca diz, isso também é desperdiçar a vida, isso é abreviar a vida. Uma outra causa também é não ter direcionamento algum na vida. Tem gente que não tem. É aquela pessoa que se chama pejorativamente de um volume sem destino. Não tem um direcionamento, não tem um plano, um projeto, não sabe aonde quer chegar. Tem pessoas que são assim até dentro do próprio dia. Amanhece o dia e não tem um plano para o dia. Não sabe como é que quer terminar esse dia. Aonde é que você quer chegar quando vai terminar esse dia? Sêneca diz, isso é uma causa profunda de estrago da vida, de desperdiçar a vida. É preciso ter um plano, é preciso ter um objetivo, é preciso definir um projeto, é preciso saber aonde que se quer chegar. Então, gente, a primeira subparte do capítulo 2, só para você acompanhar, é uma lista dos padrões negativos de vida, modelos de existência incompatíveis com o tempo da vida. A segunda subparte desse segundo capítulo, ele está falando de causas abreviadoras da vida, que é a inveja pela fortuna alheia, preciosismo excessivo com a própria vida, indefinição de um projeto, não consegue se firmar em nada, criar raízes, não tem constância, né? É não ter direcionamento algum da vida, é viver como um volume sem destino. Essas são as causas em que a gente desperdiça a vida. Na terceira subparte desse segundo capítulo, Sêneca vai falar sobre os vícios, vícios que nos tornam escravos das paixões. E ele diz que uma pessoa assim é como um barco sem direção em alto mar. As paixões, as vibrações desse mundo, elas são muito arrebatadoras. Se a gente não tiver cuidado, a gente se torna escravos, servos dessas paixões arrebatadoras. Então, por exemplo, esses vícios ligados ao álcool, vícios ligados à preguiça, vícios ligados à vaidade, vícios ligados à promiscuidade, vícios ligados à pornografia. Isso tudo são vibrações muito fortes que, se a gente não tiver cuidado, a gente é capturado por elas. E num passe de mágica, já nos tornamos servos, escravos, e elas se tornam os nossos senhores. Então, quando isso ocorre, a gente fica como um barco sem direção em alto mar, completamente levado por esses impulsos. Sêneca diz, é preciso que se seja senhor das paixões e não escravos delas. Ou seja, a melhor forma de se administrar a vida, o melhor critério para se usufruir bem o tempo da vida é ter domínio sobre as paixões. Isso implica disciplina, controle, regramento. É preciso ter isso para poder dominar a vida. Na quarta subparte desse segundo capítulo, Sêneca chama a atenção para o fato de que não está falando apenas daquelas pessoas que são visivelmente escravas do vício, mas isso se aplica também àqueles que aparentemente têm um modelo de sucesso. Por que Sêneca fala isso? Porque eu percebo que quando Sêneca escreve, ele se preocupa muito com o interlocutor. Então ele começa a pensar assim, pode ser que o interlocutor esteja pensando que eu estou falando de pessoas que estão em um nível muito extremo de debilidade, de decadência. E não é. Todos nós estamos nesse barco, todos nós de algum modo temos um grau de sermos escravos de paixões, de invejas, temos algum grau de preciosismo da vida, todos nós de algum modo estragamos a vida. E nesse ponto Sêneca começa a dizer, olha, tem gente que até tem muitas riquezas, mas essas riquezas vivem asfixiando sua existência. Ou seja, pessoas que, embora sejam muito bem-sucedidas,
vivem uma verdadeira asfixia de sua liberdade. Outras pessoas, ele vai dizer, são extremamente eloquentes, falam muito bem, tem muita desenvoltura no discurso, mas ele usa uma figura de linguagem interessante, mas são vítimas da própria eloquência, a ponto de chegarem a ter vômitos de sangue. Ele quer dizer, pessoas que morrem pela própria boca, ou seja, falam tão bem, têm tanto domínio da linguagem, mas o que dizem acabam sendo extremamente destrutivos de si mesmos. Aí ele diz também que tem gente que vive cercado de luxos, de conforto, mas isso tudo desconfigura a sua própria vida, o próprio conforto lhe destrói. Ele diz que tem outras pessoas que são muito bem-sucedidos e tem muitos clientes, e uma pessoa desavisadamente poderia olhar e dizer, é muito feliz, mas se fosse viver a vida daquela pessoa, diria, isso é um inferno, porque o volume de clientes, de pessoas que lhe cercam, não o deixam em paz, ele não dorme direito. Tem pessoas que dão muita atenção aos outros, mas é para fugir de si mesmo. E aí na quinta subparte desse segundo capítulo, Sêneca fecha esse segundo capítulo falando sobre essa questão da fuga de si mesmo. Às vezes a gente, ao longo da vida, vai criando uma aversão com o nosso ser interior. Todos nós temos um lugar dentro, um ser interior profundo. E às vezes a gente desenvolve uma aversão a esse ser. Ou seja, a gente tem repulsa a esse ser, tem medo dessa voz interior e vive sempre fugindo dela. Então, se tiver um lugar que tiver uma espécie de silêncio, a gente fica procurando o barulho. Se você chega em casa e você está sozinho e não tem ninguém por perto, aí tem que ligar a televisão, tem que ouvir alguma notícia, tem que ligar alguma música, tem que entrar em contato com alguém, porque é como se estivesse fugindo do seu silêncio interior, da sua voz mais profunda. E Sêneca fez o capítulo 2 dizendo que essa é uma das maiores causas de desperdício da existência, porque viver, de algum modo, é se conectar com esse seu eu mais profundo. Assim, Sêneca encerra os 2 primeiros capítulos, mostrando no primeiro a ideia central do livro, e no segundo ele já vai discorrendo a respeito dessa ideia, mostrando esses padrões de existência. É importante pegarmos todas essas lições de Sêneca e aplicarmos da vida, tentarmos identificar isso no nosso estilo de vida, no jeito como a gente vive o cotidiano e tentar nos resolvermos a partir dessas lições. Eu agradeço muito a todos que ficaram até aqui, uma boa leitura e até o próximo episódio.